Judas, versículo 20 ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Oremos mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso, venho te pedir neste momento que o Senhor mais uma vez possa me usar como instrumento teu para a pregação da tua santa palavra. Te peço, Pai, que o Senhor comece por mim a transformação e transforma todos que estão aqui, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Santo Deus, salva aqueles que ainda estão perdidos, ó Pai. Tem misericórdia, Santo Deus, e age com a tua graça de forma graciosa, de forma misericordiosa, de forma amorosa. Derrama a tua graça sobre todos que estão aqui. Ó Deus, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos fazendo a nossa exposição na carta de Judas e nós estamos pregando com base naquilo que Judas tem escrito para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que o Judas que escreveu esta carta é o Judas, irmão do Senhor. Né? Nós sabemos que não é o Judas Iscariotes e não é o Judas Tadeu, é o Judas, irmão do Senhor. E nós sabemos que este Judas ele está escrevendo para a igreja de Jesus Cristo e nós sabemos também que o assunto principal da carta de Judas é uma convocação para batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o motivo dessa convocação, o motivo desse chamado para batalharmos pela fé, é porque alguns se introduziram furtivamente no meio da igreja, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. E nós vimos que boa parte de sua carta, Judas ele vai descrever esses homens ímpios, ele vai trazer as características desses homens ímpios que se infiltraram no meio da igreja. Ele vai apresentar características e vai apresentar quais são as consequências que estão reservadas para estes homens ímpios. No domingo passado, nós pregamos aqui com base no versículo 17, 18 e 19. O versículo 17 diz o seguinte: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no domingo passado que aqui neste versículo nós temos uma mudança. Judas, ele está agora se falando diretamente para a igreja e apresentando mandamentos, apresentando verdades que a igreja deve seguir conforme o que o Espírito Santo inspirou a ele para que ele possa dizer à igreja, ok? Nós vemos que o primeiro mandamento que ele dá à igreja, lá no versículo 17, é que nós devemos nos lembrar das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Então, pegue bem essa palavrazinha aí, ó, este verbo lembrar. Né? Aqui ele está no versículo 17, no imperativo, ou seja, ele está dando uma ordem. Nós devemos entender isso aqui como um mandamento de Deus, pelo fato de o Espírito Santo ter inspirado Judas a escrever esta carta, e há essa ordem, lembrai-vos. Okay? Nós vimos isso no domingo passado. Hoje, nós vamos observar o que está no versículo 20, 21 e 22. E nós vamos observar que nesses 4 versículos, até o versículo 23, do versículo 20 ao 23, nós vamos observar que existem aqui mais 3 mandamentos, mais 3 ordens, mais 3 verbos que estão no imperativo aqui, ou seja, são práticas que nós devemos realizar, que nós devemos fazer aqui na carta de Judas. Nós podemos observar que o primeiro se encontra lá no versículo 21, onde ele diz assim, ó: Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero que vocês observem esse pequeno trecho. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Olha o mandamento aí, ó.
conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. O segundo mandamento que a gente vai ver, a segunda ordem que Judas está nos dando aqui, através desse texto sagrado, está lá no versículo 22, em que ele diz o seguinte: apiedai-vos de alguns. Repetindo, apiedai-vos de alguns. E a terceira ordem que ele vai nos dar é a seguinte, que não é bem a terceira, já é a quarta, né? Porque contando lá do 17, lembrai-vos, contando com conservai-vos e contando com apiedai-vos, agora a quarta. E salvai alguns com temor. No versículo 23, olha de novo. E salvai alguns com temor. Então, a mensagem hoje vai ser baseada basicamente nesses 3 pontos aqui. O lembrai-vos a gente já viu na semana passada e hoje a gente vai ver os outros 3 pontos aqui. Conservai-vos, apiedai-vos e salvai. Ok? Então vamos começar com conservai-vos. Ele diz assim, ó, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. E aqui eu gostaria de fazer abrir um breve parêntese para falar uma coisa para vocês, que eu creio que muitos aqui já sabem. A Bíblia, ela apresenta 2 doutrinas que são de fundamental importância, que é a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana. De novo, a doutrina da soberania de Deus, que nos ensina que Deus ele é soberano, é Deus quem governa todas as coisas com o seu poder, nada acontece fora do querer de Deus, nada acontece fora do governo de Deus. Não existe essa história que alguns dizem por aí, que Deus criou o mundo e depois abandonou o mundo à sua própria sorte. Não. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e que Deus governa e sustenta esse mundo. Então, nós estamos de pé porque Deus nos mantém de pé. Nós estamos vivos porque Deus nos mantém vivos. Isso se refere à soberania de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que existe algo chamado de responsabilidade humana. O homem, ele é responsável pelos seus atos. Então, quando cada ser humano comete um pecado, aquele pecado é uma dívida que ele está fazendo contra o próprio Deus. É uma responsabilidade dele. Né? Por mais que os teólogos e os estudiosos eles tentem conciliar essas 2 verdades, eles não conseguem. Ok? Mas nós sabemos que são verdades que estão apresentadas na Bíblia. Por que eu estou falando isso para vocês? Pelo seguinte, a ordem que Judas está nos dando aqui é a seguinte: conservai-vos. Ele está mandando que nós mesmos nos mantenhamos conservados no amor de Deus. Ou seja, é uma responsabilidade nossa. Conservai-vos no amor de Deus. Só que no versículo 1, nós já vimos, no final do versículo 1 de Judas, que nós somos conservados em Jesus Cristo. Ali já é outra questão. Nós já vimos lá o conservado de Jesus Cristo. Nós vimos que quando nós somos salvos por Deus, ele nos mantém conservado, ou seja, ele nos guarda. Ele nos mantém salvos. Uma vez salvo por Deus, a pessoa permanecerá salva, porque ela não foi salva pelas suas próprias obras, ela foi salva pela obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nós já vimos que lá no Evangelho de João, Jesus diz que ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão. Nós já vimos também que lá em Romanos, capítulo 8, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Então, o assunto aqui não é perca de salvação, tá? A questão não é essa. Nós estamos conservados em Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos manda que nós conservemos-nos a nós mesmos. Ou seja, já sai da área da soberania divina e passa agora para a área da responsabilidade humana. Aqui esse texto está mandando nós conservarmos-nos a nós mesmos, ok? Ficou bem claro isso para vocês? Esse texto aqui ele está falando para nós, ou seja, é uma responsabilidade que nós temos
permanecer conservado no amor de Deus. Vocês podem ver aí no versículo 21. Mas como? Como que a gente permanece conservado no amor de Deus? Como que a gente pode exercer essa responsabilidade que Deus tem nos dado? O texto aqui ele vai nos mostrar. Observa comigo aí o versículo 20. Olha o que é que ele diz no versículo 20. Mas vós, amados, observe só, edificando-vos, olha aí a ideia de responsabilidade. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ok? Então, primeiro, como que a gente se mantém conservado no amor de Deus? O primeiro ponto que Judas nos apresenta aqui é edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Repetindo, primeiro passo para você permanecer conservado dentro do amor de Deus. Você deve edificar-se a si mesmo sobre a santíssima fé. E o que é que significa isso? Gente, a palavra fé, aqui na carta de Judas, ela não traz o mesmo sentido da palavra fé usada lá em Hebreus capítulo 11, ok? A ideia aqui não é de crer, não é no sentido de você ter fé, não é esse sentido de confiar. O sentido aqui de fé é o sentido de doutrina, certo? Lembrem-se disso. Judas usa a palavra fé no sentido de doutrina, ou seja, no sentido de um conjunto de ensinamento que foi nos dado. Tanto é que a gente já viu lá no versículo 3 que Judas nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O que é fé lá no versículo 3? É doutrina. É a doutrina, é o ensinamento que foi entregue aos santos. As verdades relacionadas aos ensinamentos de Deus que foram de uma vez por todas entregues aos santos. Então nós devemos batalhar por essa verdade. Nós devemos lutar contra aqueles que têm atacado as verdades do Senhor e que têm distorcido as verdades do Senhor. Então a ideia aqui é de doutrina, tá? Então quando alguém diz assim, ó, é só um exemplo da palavra fé usada no dia a dia, né? A palavra fé no sentido de doutrina, tá? Se alguém diz assim, qual é a fé da Igreja Batista? Essa pessoa está dizendo o quê? Está perguntando o quê? Qual é a fé da Igreja Batista? Ela está perguntando qual é a doutrina da Igreja Batista. Quais são os ensinamentos relacionados à Igreja Batista. Quando alguém diz assim, qual é a fé da Igreja Católica Apostólica Romana? Ela está perguntando qual é a doutrina, quais são os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você percebe que a palavra fé, ela adquire sentidos diferentes de acordo com o contexto, tá certo? Isso é normal, gente. Isso é normal em qualquer idioma. As palavras, elas adquirem significados diferentes. Um exemplo bem simples, só para vocês entenderem e reconhecerem que a palavra ela pode adquirir significados diferentes, é o exemplo da palavra manga. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. A palavra manga. A palavra manga é o nome de uma fruta, não é? E, ao mesmo tempo, é o nome disso daqui, ó. Isso aqui é o quê? Mas é aqui, ó. Essa pecinha bem aqui, ó. É a manga da... Né? Então, se alguém diz assim na frase, eu vi alguém comendo uma manga. Você vai entender que alguém está mordendo isso aqui? Não. Porque o contexto da frase já mostra que a pessoa está comendo algo. E a palavra manga é o nome de uma fruta. Mas se alguém diz assim, alguém manchou a manga da sua camisa, você já entende que é um pedaço da blusa lá, da camisa da pessoa, a manga. Porque o sentido, o contexto em que aquela palavra está inserida, ela faz com que você entenda qual é o sentido da palavra ali. Aqui, a palavra fé é a mesma coisa. Quando você olha o contexto, você entende que o sentido aqui é doutrina, ensinamento, as verdades que foram reveladas por Deus. Ok? Então, o que é que Judas está nos instruindo aqui? Ele está nos instruindo a nos edificarmos na santíssima fé.
Ou seja, ele está nos instruindo para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer em cima da doutrina, em cima dos ensinamentos santos, daqueles ensinamentos que foi nos dado por Deus, aqueles ensinamentos puros e perfeitos. É isso que Judas está dizendo aqui. Então, essa é a primeira maneira, a primeira ferramenta que nós temos para nos permanecer conservados no amor de Deus. Você quer permanecer conservado no amor de Deus? Edifique-se sobre a doutrina. Em outras palavras, estude o que Deus tem te dado através da palavra. Como é que você se edifica na doutrina? Estudando. Tá? Estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus frequentemente. Ouça ensinamentos relacionados à palavra de Deus. Alimente-se desta palavra. Tá? Porque eu me lembro de uma passagem lá em Hebreus, que o autor da carta de Hebreus, ele dá uma bronca das pessoas, porque as pessoas elas ainda estavam imaturas na sua caminhada cristã. Ele diz assim, olha, vocês já eram para estar se alimentando de comida sólida, mas vocês ainda estão bebendo leite. Você já era para estar ensinando a palavra de Deus a outras pessoas, mas ainda vocês estão precisando ser ensinados. Por que que o autor da carta de Hebreus ele dá essa bronca? É porque é uma responsabilidade nossa nos edificarmos, crescermos, nós amadurecermos na palavra de Deus, na doutrina de Deus. Gente, isso é uma responsabilidade nossa. Nós devemos buscar esse crescimento. Ok? Eu sei que cada um, dentro das suas limitações, cada um dentro do que está ao seu alcance, mas cada cristão tem a responsabilidade de se edificar sobre a doutrina. Eu acho muito interessante como a gente pode comparar aquilo que eu tinha falado para vocês sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Jesus, quando ele fala para os apóstolos sobre a igreja, ele diz o seguinte, que ele, Jesus, edificaria a igreja. Então aí, parte de Deus. Quem é que edifica a igreja? Jesus. Né? Como é que Jesus fez isso? Ele mesmo, ali Jesus, ele está usando, assim como Pedro aqui, ele está usando uma linguagem que é usada na construção. Certo? A palavra edificação é a ideia de você levantar um prédio, de você levantar uma construção. Certo? Então, quando Jesus diz assim, ó, eu edificarei a minha igreja, isso significa que é ele que está construindo a sua igreja. É ele que estabeleceu a sua igreja. E como é que ele fez isso? Nós vemos no Novo Testamento que ele mesmo, Jesus, ele é a pedra fundamental. Ele é aquela chamada pedra de esquina. É o primeiro ponto que se faz numa construção na antiguidade. Alguém colocava ali uma pedra e a partir daquela pedra se construía os fundamentos, os alicerces e depois ia se construindo as paredes. Tá? Então ele, Jesus, ele é a pedra fundamental. A igreja está sobre Cristo. Se Cristo for retirado da igreja, a igreja cai. Porque ele é a pedra que sustenta toda a igreja. Certo? E aí depois ele colocou os seus apóstolos e os profetas como os fundamentos da igreja, como a gente pode ver lá em Efésios. E como a gente viu aqui em Judas, o que é que Judas nos lembra no versículo 16, 17? Para a gente nos lembrar das palavras dos apóstolos. Tá? Então nós nos edificamos em cima das palavras dos apóstolos. Os apóstolos são os fundamentos, e nós somos aqueles tijolos, aquelas pedras que estão sendo colocadas na parede. Quem que coloca lá a gente lá? É Jesus que está edificando. Mas aqui Judas nos ensina uma verdade muito importante. Nós devemos ser lapidados para que possamos estar bem encaixados na parede daquele edifício ao qual, de forma ilustrada, nós chamamos de igreja. Né? Existe um texto muito antigo chamado O Pastor, de um homem chamado Hermas. Faz parte de um conjunto de textos que hoje é chamado de Os Pais Apostólicos. É um texto lá do final do primeiro século,
início do segundo século. É um texto cristão, tá? Não é um texto canônico. Mas esse texto, ele traz uma ilustração bem interessante. Esse pastor lá de Hermas, ele tem uma visão, e na visão ele vê um prédio sendo construído, uma enorme torre sendo construída. E os anjos, se eu não me engano, não me falha a memória, trazem aquelas pedras e encaixam as pedras naquela torre para aquela torre ser construída. Só que alguma daquelas pedras, elas não encaixam. Elas não conseguem ser encaixadas naquele padrão lá da torre. Aí aquelas pedras elas são lançadas fora, aí pega-se outras pedras que estão de acordo com a construção da torre. Por que é que eu estou trazendo isso para vocês? Para ilustrar aqui o ensinamento de Judas. Judas quer que nós nos edifiquemos. Nós somos aqueles tijolos que estão sendo colocados naquela edificação. E como Judas quer que nós nos edifiquemos, nós temos que nos lapidar para estarmos de acordo com o padrão. Ok? O padrão é qual? É a doutrina, é a santíssima fé. Nós devemos nos lapidar para estarmos no corpo de Cristo, estarmos na igreja de Cristo. Existe um padrão, né? Vocês podem prestar atenção, eu creio que muitos aqui já viram ou já trabalharam na construção, né? Já trabalharam na construção civil. E você pode prestar atenção que quando você vai construir uma parede, sempre os tijolos ou as pedras, elas são em um padrão. Por quê? Vocês sabem, né? Porque se for um padrão diferente, aquela parede vai ficar meio torta e arriscada ela cair. Então existe um padrão. Então imagina que você, como diz o apóstolo Pedro lá em suas cartas, imagina que você é uma pedra que está sendo encaixada na igreja de Deus, está sendo encaixada naquela parede, naquele edifício. Então você tem que se lapidar. E como é que você vai se lapidar ali? Você vai estar de acordo com aquele padrão? Com base na santíssima fé, ou seja, com base na doutrina. E como é que você faz isso? Em palavras bem simples, você tem que estudar. Você tem que pegar a Bíblia e ler. Você tem que olhar para a Bíblia e quando você está lendo, você não entende ali uma palavra, pega um dicionário, vai ver o significado daquela palavra. Você tem que se edificar. Porque se você não se aprofundar no conhecimento da doutrina de Deus, que está contida na Bíblia, tá? A fonte da nossa doutrina, gente, é a Bíblia. Não é uma confissão de fé de uma denominação ou um livro qualquer. A fonte da nossa doutrina é a Bíblia. Você pode estudar outros livros para você reforçar o seu entendimento da Bíblia. Mas a fonte é a Bíblia. Então você tem que estudar a Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia, meus irmãos, você vai acabar não se encaixando dentro do padrão, que é o padrão que foi estabelecido por Deus. E é muito provável que se você não for um desses que se encaixem dentro do padrão, dentro daquele modelo que Deus estabeleceu, é muito provável que você não seja das pedras dele. É muito provável que você seja uma daquelas pedras, como diz a ilustração lá do pastor de Hermas, que tenta se encaixar lá na torre, mas é lançada fora. Você não se encaixa. Você não conhece o padrão de Deus. Você não quer viver conforme aquilo que Deus te ensinou. Então, eu creio que até aqui os irmãos estão entendendo, né? Nós estamos vendo que no versículo 21 há uma ordem dada por Judas, né? Nós entendemos que é uma ordem de Deus, porque o texto é inspirado pelo Espírito Santo, e essa ordem diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Então, qual é o primeiro passo para a gente permanecer conservado no amor de Deus? Estude a palavra de Deus. Conheça a doutrina santa. Né? Edifique-se sobre a santíssima fé. Esse é o primeiro passo. Isso é uma responsabilidade sua. Não é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade do diácono, é uma responsabilidade sua. Ah, mas a Bíblia diz que Deus colocou mestres na igreja. Sim, ele colocou mestres para ensinar. E o mestre ensina aqueles que vão aprender. E quem é que vai aprender? Todos nós. É responsabilidade nossa aprender. Gente, quando vocês vêm a uma reunião para ouvir uma mensagem, quando vocês participam de uma escola bíblica, quando vocês participam de um discipulado, quando vocês participam de um curso bíblico, o que seja, você está ali
para aprender. Você não está ali só de corpo presente, não. Ah, eu vou por ir. Aí senta lá, não presta atenção em nada e vai embora vazio, da mesma forma que chegou. Venha para você ser edificado, né? Você tem que vir e voltar para sua casa cada vez mais dentro do padrão de Deus. Amém? Dando continuidade, ainda no versículo 20, Judas ele vai dizer o seguinte, ó, que nós devemos, né, nos edificarmos, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Esse aqui é outro ponto muito importante. Não adianta você estudar e ter apenas o conhecimento intelectual se você não tem o Espírito Santo de Deus. E aqui é interessante que a prática que ele demonstra aqui é a prática da oração. Então, se você quer permanecer conservado no amor de Deus, edifique-se a si mesmo na Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Por que é que Judas ele não diz assim, ó? Você vai crescer, você vai permanecer conservado no amor de Deus, orando. E para por aí. Por que é que ele diz assim, ó? Orando no Espírito Santo. Por que é que ele diz isso? Orando no Espírito Santo. Porque pode acontecer de algumas pessoas entenderem que orar seja apenas repetir palavras. Vocês sabem, muitas religiões por aí ensinam isso. Repetir palavras. Você aprende uma oração e você repete ela várias vezes e tal, você não sabe nem o que é que está falando, está só repetindo. Né? Não é esse tipo de oração que Judas quer que você faça. Ele quer que você ore no Espírito Santo. E olha como é interessante. Abram as suas Bíblias lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que é que diz aí, ó, o 26 e o 27. Eu vou ler aqui, tá? Diz assim a palavra de Deus. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vou ler de novo. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Gente, o Espírito Santo de Deus é que nos ensina a pedir, é que nos ensina a orar, é que nos ensina a falar com Deus. É Ele que nos ensina. Eu não sei se vocês sabem, mas se não souberem, vão saber agora. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta terra, ele viveu, tá, no Espírito Santo. A partir do momento em que ele é batizado ali, nós já vemos que o Espírito o levou para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Tudo o que Jesus fazia ali era no poder do Espírito Santo. Jesus, ele se fez humano, ele abandonou ali a sua glória para se fazer um de nós, né? E ele viveu como um de nós. E ele ensina aos seus discípulos, quando ele vai voltar para o céu, ele ensina aos seus discípulos a esperarem lá em Jerusalém pelo Espírito Santo que haveria de descer, porque o Espírito Santo de Deus é que capacitaria os seus discípulos a lembrar os ensinamentos que Jesus deu. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é essencial e ele é fundamental na vida cristã. E como é que você recebe o Espírito Santo? Crendo em Jesus Cristo. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Olha o que é que diz lá em Efésios. Olha o que é que diz aí Efésios capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus. Ó. Nele digo,
em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Olha só, eu vou ler o 13 de novo. Em quem também vós estáis, presta atenção, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? E nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Nós arrependemos dos nossos pecados e nós cremos no Senhor. Nós ouvimos o evangelho e nós cremos no evangelho. Né? E aí o que é que acontece? A partir do momento que você crê no evangelho, olha o que é que diz aí, ó. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Certo? Então, a partir do momento que você crê, que você se arrepende dos seus pecados, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ali Deus coloca uma garantia em você. O Espírito Santo é o selo. Né? Tentando falar aqui de uma forma bem simples, né? Quando você vai nos correios e você manda um objeto, ou você mandava uma carta antigamente, aquilo ali era selado pelos correios, e ali é o selo, é a garantia que os correios vai entregar aquele objeto ou aquela carta até o destino. Então, a partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, você é selado pelo Espírito Santo, e ele é a garantia da sua vida eterna. Você está garantido por Deus ali. Mas, lembrando, o que estamos tratando aqui é que o Espírito Santo que habita em nós, como diz aí o Novo Testamento, ele nos auxilia a orar. É ele que nos capacita para isso. É ele. A sua oração, quando você for orar, quando você for estar no seu quarto sozinho com Deus, lembre-se disso. Busque a Deus em espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Não busque a Deus apenas com palavras vazias ou palavras bonitas. Busque a Deus em espírito e em verdade. Se derrame ali na presença de Deus. Essa é a oração que Deus quer que você faça. Orar no espírito. Ok? Eu não estou dizendo aqui que é para você orar e ali vai ter acontecimentos estranhos e você vai entrar em transe e você vai falar coisas desconexas. Não é isso. Se você aprendeu que orar no Espírito é isso, leia a Bíblia. Você vai aprender que não é isso. Tá? Então, orar no Espírito é você orar conforme a vontade de Deus. É conforme a vontade de Deus. Olha como foi que Jesus orava. Jesus orava, pedia algo a Deus, e o próprio Senhor Jesus dizia, né, seja feita a tua vontade. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Senhor, seja feita a tua vontade. Então, orar no Espírito é isso, é você ter uma conexão tão grande com Deus, que aquilo que você vai pedir a Deus é de acordo com a vontade de Deus. Você vai se derramar ali diante de Deus de acordo com a vontade de Deus. É uma conexão que você tem ali com Deus. Tá? Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, estude a palavra. Mas faça isso em espírito, orando no Espírito Santo. Ok? Ah, irmão, mas eu não entendo. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Busque em Deus um entendimento. Né? Alguém já falou uma vez, e isso é bem certo. Né? A Bíblia é o único livro que você lê em que o autor está presente. É o único livro que você lê que o autor está presente. Porque o autor da Bíblia, gente, é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que homens santos de Deus falaram inspirados. É o Espírito Santo, meus irmãos, o autor da Bíblia. Então você está lendo ali, pergunte a ele.
Fale com ele. Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo aqui através dessa passagem? Ele está presente. Lembre-se, você foi selado com ele no momento que você creu. Ok? Então, esse aqui é o segundo ponto para permanecermos conservados no amor de Deus. O terceiro ponto está lá no versículo 21, tá? Ele vai dizer, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Aí ele vai dizer como que você faz isso. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse é o terceiro ponto. O primeiro, a gente já viu, estude a palavra de Deus. Né? Faça isso orando no Espírito Santo. E agora ele diz, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui, irmãos, eu acredito, como alguns comentaristas também, que aqui é uma linguagem escatológica. Aqui, Judas está se referindo a um evento futuro, ao qual nós chamamos de o arrebatamento da igreja. É o momento em que Cristo irá se manifestar e a sua misericórdia irá se tornar plena em nossas vidas. Tá? Eu não concordo com alguns que entendem que a misericórdia ela está junta ao juízo. Juízo é uma coisa, misericórdia é outra. Deus, ele é juiz e ele é misericordioso. Isso sim. Em Deus, nós vemos isso. Mas Deus, ele age de forma misericordiosa e ele age de forma como um juiz justo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Em Cristo, nós temos a misericórdia. Estão ouvindo? Em Cristo, nós temos a misericórdia. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, ela age na sua vida de tal forma que você não é mais alvo da condenação. Lembre-se disso. Deus, ele age de forma graciosa com você, ele lhe salvou. Então, a misericórdia dele está sobre você. Certo? E a condenação dele não está mais sobre você. Ao contrário do ímpio. O ímpio, Deus agirá com juízo, né? E aquele juízo vai ser pago ali pelo próprio ímpio. A condenação está sobre ele. O que é dito lá em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos... Isso é um consolo. Entendam isso. Isso é um consolo. Dando continuidade, lá em João capítulo 14, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo a seguinte promessa. Não se turbe o vosso coração. Olha qual é a promessa de Jesus. Ó. Ele tá consolando. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá. Consolar uns aos outros com a promessa da vinda do Senhor, né? Agora é o próprio Jesus. Ele está consolando os seus discípulos num momento difícil. Aí ele diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus virá buscar os seus. E ele virá buscar os seus para levar para a casa do Pai. Entenda? Essa é a promessa. Isso consola, meus irmãos. Isso consola porque nós sabemos que a ira de Deus não vai estar sobre nós. Nós sabemos que no mundo passamos por aflições, nós sabemos que no mundo passamos por dificuldades, mas nós sabemos que Jesus já venceu o mundo. E quando Deus olhar para essa terra e começar a julgar essa terra, derramando as 7 taças da sua ira, como está profetizado lá em Apocalipse, a sua igreja não está destinada para isso. Ela está destinada para estar com o Senhor nos céus, na casa do Pai. Ela encontrará com o Senhor nos ares e irá para a casa do Pai. Essa é a promessa. A casa do Pai aqui, gente, não é aqui na terra, não. É no céu.
Essa é a nossa bendita esperança. Mas como é que a gente deve esperar? Como é que a gente deve esperar? A Bíblia diz que nós devemos esperar permanecendo puros. Olha o que é que diz lá em 1 João. Vou ler bem rapidinho. 1 João, capítulo 2, que diz assim, ó, vocês acompanhem aí, escutem atentamente a leitura, tá? É 1 de João, capítulo 2, versículo 28 em diante. Olha o que é que diz aí, ó. E agora, filhinhos, permanecei nele. Olha aí a linguagem que ele usa, é a mesma linguagem de Judas, de permanecer nele, tá? Judas diz, conservar-vos no Senhor, né, no amor de Deus. E aqui ele diz, ó, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todos aqueles que praticam a justiça é nascido dele. Aí ele continua. Vede, o capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, porque isso o mundo não nos conhece. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Aí olha o que é que diz o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Irmão Júnior, o que é que isso aqui tem a ver com o texto lá de Judas, tem a ver com a volta do Senhor para buscar a sua igreja? Tem tudo a ver. É quando o Senhor irá se manifestar. E como a gente vê lá em 1 Coríntios 15, nós teremos os nossos corpos transformados de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Nós seremos glorificados. No abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. Nós abandonaremos essa natureza pecaminosa e seremos como ele é, puro, santo. Mas até lá, olha o que é que diz o versículo 3 aí de 1 João capítulo 3. Versículo 3 de 1 João capítulo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha aí. Até lá, nós devemos nos purificar. É assim que nós devemos esperar. Como é que você se permanece no amor de Deus? Esperando e se mantendo puro. Tá? Olha o que é que diz ainda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aí. Ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 ao 9. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que nós esperamos aí. Nós estamos esperando a vinda do Senhor, meus irmãos. Ele nos deu os dons aqui para exercermos os dons na sua igreja, esperando a sua vinda. Tá? E quando ele vier, ele vai confirmar todas as suas promessas. A vida eterna vai se tornar plena em nossas vidas. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, eu vou ler um texto aqui bem grande, e vocês estejam bastante atentos. Olha como é que nós vivemos aqui nesta terra, esperando a vinda do Senhor. Preste bem atenção nisso. Nós estamos falando aqui não só da promessa que Cristo virá, nós estamos falando aqui das nossas responsabilidades diante dessa promessa. Olha o que é que diz aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Onde é que Cristo está? Ele disse que ia para o céu, preparar lugar para nós, e ele está lá, sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando Cristo se manifestar, então vós também vos manifestareis com ele em glória.
Ok, essa é a promessa. Mas olha qual é a nossa responsabilidade. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre as quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis neles. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Resumindo, é como você vai se abandonar o velho homem e ser um novo homem. É como você tirar uma roupa, joga aquela roupa velha fora e você vai vestir uma nova roupa. Aquela roupa que continha pecados, idolatria, imoralidades, tudo que é de ruim, ira, cólera, pega aquilo ali e joga fora. E agora veste uma nova roupa. É uma roupa que traz paz, é mansidão, é misericórdia, é humildade. E, sobretudo, o amor de Deus. Judas diz, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando ele se manifestar. Nós estamos esperando ele se manifestar. O nosso encontro com ele nos ares. Mas até lá, nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades. Nós não somos mais aquele homem imundo e ímpio. Nós somos novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Voltando lá para Judas, gente, para a gente finalizar. Eu sei que eu fiquei muito tempo nesse ponto, mas é porque o texto nos dá muitas informações sobre esse ponto. Mas agora no versículo 22, além de conservarmos-nos no amor de Deus, aqui Judas ele vai dizer o seguinte no versículo 22, ele vai nos dar outra ordem. Ele diz assim, ó, apiedai-vos de alguns. O que é que ele está dizendo? Ó? Tenha misericórdia de alguns. Tenha misericórdia. Aqui a gente tem que entender o contexto da carta de Judas. O contexto da carta de Judas ele está tratando de quem? Ele está tratando daqueles homens ímpios que se infiltraram no meio da igreja. Gente, não é sobre esses que Judas está falando aqui no versículo 22. Ele está dizendo, ó, tem de misericórdia de alguns, usando de discernimento. O que é que ele está dizendo? Tenha misericórdia das pessoas, mas tenha discernimento. Não é de qualquer um que você vai agir com misericórdia. Aqui a Bíblia diz, e aqui na carta de Judas, que esses homens ímpios que se filtraram no meio da igreja, eles estão destinados à ira de Deus. Nós vemos isso no versículo 4, que diz assim, ó, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quem é que estavam inscritos para esse mesmo juízo? Os homens ímpios. No versículo 14, 15 e 16, 14 e 15, Judas vai dizer que quando o Senhor vier, o Senhor Jesus Cristo vier com os seus santos, ele virá para julgar. É diferente do que está lá no versículo 21 da misericórdia. Aqui é condenação. Aqui é condenação. Para condenar quem? Aqueles homens ímpios que impiamente agiram. Tá? E aqui no versículo 22, nós lemos que Deus quer que nós tenhamos misericórdia, mas que a gente tenha misericórdia com discernimento. Esses homens ímpios, você deve agir com coragem e batalhar com eles, e lutar com eles. Mas existem algumas pessoas que são enganadas por esses homens ímpios. São pessoas que são levadas ao erro. Destes a gente tem que ter misericórdia.
Destes a gente tem que tratar com amor, com paciência, com calma, porque estão sendo enganados. Lembra do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo ele tratava o povo judeu com amor. Ele chegava e ele alimentava aqueles que precisavam ser alimentados, ele curava aqueles que precisavam ser curados, ele agia com misericórdia. Mas com os líderes, com os fariseus e com os saduceus, ele não tratava com mansidão, não. Ele não tratava com misericórdia, não. Aqueles líderes, ele chegava para eles e ele dizia a verdade na cara deles. Olha, vocês são raça de víboras, são sepulcros caiados, são cegos condutores de cegos. São palavras duras. Esses homens ímpios, a gente deve tratar assim. Aqueles que se filtraram no meio da igreja para fazer a igreja se desviar, a gente tem que tratar assim. Mas aqueles que são enganados, a gente tem que tratar com misericórdia. Apiedai-vos de algum com discernimento. Este é o outro mandamento que nós temos aqui. E no 23 ele diz assim, ó, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. E salvai alguns com temor. A gente sabe que quem salva é Deus, a gente sabe. Mas Deus, ele nos usa como instrumento para salvar as pessoas, no sentido de que é a gente que vai anunciar o evangelho às pessoas. Então, aquelas pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo levadas por esses homens ímpios, a gente deve salvar elas da seguinte forma. Olha como é que ele fala, ó, arrebatando-os do fogo. Isso aqui significa que é com urgência. Entendeu? Como é que você tira alguém do fogo? Hein? Alguém sabe? Quem já fez curso de primeiros socorros aqui? Levanta a mão. No curso de primeiros socorros, a gente aprende que se alguém sofreu um acidente, está ali na rua, né, deitado na rua, a gente não deve agir de forma brusca com aquela pessoa, né? Porque ela pode estar com algum membro quebrado, com algum problema ali na coluna, a gente deve apenas resguardar o local e esperar os profissionais virem para agir. Né? Não é assim? Só que com fogo, como é que a gente aprende que a gente tira a pessoa do fogo? Como é? Tira a pessoa do fogo da forma mais rápida possível e apaga aquele fogo da forma mais rápida possível. Joga a pessoa no chão, bota ela para rolar, bate pano em cima da pessoa para apagar o fogo. Né? Isso é urgência. É com urgência. É diferente. Aqui ele está falando que nós devemos olhar para esse assunto com urgência. Essas pessoas que estão sendo enganadas por esses homens ímpios devem ser retiradas daquilo ali. Nós devemos chegar e pregar o evangelho verdadeiro para eles, tirando-os dali. É com urgência. Mas ele diz que não é só com urgência, não. Olha o que é que ele diz. Ó. Odiando até a túnica manchada da carne. É isso. É uma túnica manchada. Gente, imagine você está no hospital, e chega uma pessoa com a roupa toda suja de sangue. E você sabe que aquela pessoa ela está contaminada com uma doença gravíssima. Que só de você tocar, você vai ser contaminado também e você é arriscado morrer também. Imagine você essa situação. Como é que você vai acudir àquela pessoa? É com todo o cuidado possível. É com diligência. É assim que Judas está falando. Ó, é urgente. Você tem que salvá-los com urgência. Mas você tem que fazer com cuidado. Porque senão você vai se contaminar. Aí o cara diz assim, ó. O cara diz assim, eu vou pregar para os testemunhas de Jeová. Porque são pessoas que estão indo para o inferno porque não creem na verdade e tudo. Aí não se prepara, não ora no Espírito, né? Não busca o Senhor. Aí vai e faz de qualquer coisa. Aí quando vai para lá, sabe o que é que acontece? O testemunho de Jeová convence ele que vai para o lado dos testemunhos de Jeová. Porque ele não se preparou, não fez com cuidado. Ele entendeu a urgência, mas ele não fez com cuidado. Ele não odiou a túnica manchada. Ele não teve cuidado de não se contaminar. É assim, irmãos, que a gente deve agir. É assim que a gente deve estudar. É assim que a gente deve buscar a Deus. É assim que a gente deve evangelizar. Prepare primeiro a você mesmo. Olhe para você. Cresça no Espírito Santo. Cresça na palavra de Deus. Cresça em espírito. Né? Haja em espírito.
Aí você vai olhar para as pessoas, você vai ter misericórdia delas e você vai agir. É por isso que eu sempre falo aqui, eu sempre prego. Cristianismo é uma fé prática, é algo que deve ser feito, não é algo só que deve ser entendido e crido, é algo que deve ser feito. Um exemplo bem simples. Crê. A gente crê, né? Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aí sabe o que a Bíblia nos ensina? Qual é o próximo passo de crer? É a gente testemunhar a nossa fé. Como é que a gente testemunha a nossa fé? Através de um ato. Que ato é esse? Você lembra? É o batismo. Vê? A fé cristã é uma fé prática. Jesus diz assim, ó, lembre-se do que eu fiz por vocês lá na cruz do Calvário. Eu morri por vocês e lembre-se que eu voltarei. Né? É interessante que ele manda a gente lembrar e ele manda a gente fazer algo. Que ato é que faz a gente lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo dele que foi pregado na cruz, do sangue dele que foi derramado na cruz, e de nós lembrarmos que ele um dia voltará. Que ato é que ele estabeleceu que a gente fizesse isso? A gente chama de quê? Ceia do Senhor. É uma prática. É algo que é prático. Então a fé, irmãos, é prática. Salvai, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. É prático. E a Bíblia não manda só você agir, não. A Bíblia também diz como você deve agir. Olha que maravilhoso. Irmãos, então que fique isso firme na mente de vocês. Do versículo 17 ao versículo 23, nós temos aqui 4 mandamentos aqui, que são nos dados de forma clara. O primeiro, do versículo 17, é que nós devemos nos lembrar da palavra que foi predita pelos apóstolos. O segundo, nós temos lá no versículo 21, que nós devemos conservarmos-nos a nós mesmos no amor de Deus. 22, que nós devemos nos apiedar de alguns, ou seja, ter misericórdia de alguns. E no versículo 23, que nós devemos salvar alguns. Tá? Isso é prático. Ok? De tudo que eu ensinei aqui para vocês, através da palavra de Deus, que eu preguei, que eu anunciei aqui da carta de Judas, lembre-se disso. Judas quer que a gente faça essas 4 coisas. Não é só o Judas que quer, é o Espírito Santo que quer. Porque foi o Espírito Santo que inspirou Judas a escrever essa carta. Beleza? Lembrai-vos, conservai-vos, apiedai-vos e salvai. Amém?